no Estação Notícias. Frente a frente. Com ela, uma das coordenadoras do projeto Geoparque Costões e Lagunas, Kátia Mansur, geóloga, doutora em geologia pela Universidade Federal do Rio, atuou aí por 29 anos no Serviço Geológico do Rio, implantou, coordenou um projeto que muita gente já ouviu falar, Caminhos Geológicos. É professora desde 2011 do Instituto de Geociências, Departamento de Geologia da UFRJ, ministrando disciplinas na graduação e pós-graduação, Geologia e Museu Nacional. Ela tem uma experiência aí em geologia ambiental, hidrogeologia, geoconservação e popularização da ciência e faz parte da coordenação do projeto Caminhos de Darwin e do grupo da proposta do Geoparque Costões e Lagunas, que é o nosso assunto central aqui. Mas é claro que a gente vai acabar falando um pouquinho de tudo. Atualmente ela é diretora do Museu da Geodiversidade da UFRJ. E recebeu em 2014 o prêmio Monteiro Lobato pela SBG, pelo trabalho, pela popularização da geologia. Seja bem-vinda! Bom dia, Kátia Mansur! Bom dia, Iva! Tudo bom? Como vai? Um prazer falar contigo, querida! Prazer meu de estar aqui hoje com você, retomando contatos, né? Que a gente tem há muitos anos já. Há quanto tempo? Pode nem falar. É verdade. Kátia, a gente já tem a participação aqui do Ivo Barreto, meu grande amigo. Né? Parceiro. Ele está dizendo aqui, opa, tem Geoparque, tem Kátia Mansur, certamente. Quando eu falei hoje cedo que o tema central do programa era esse, ele já foi logo entrando aqui para dizer meu grande abraço a essa amiga querida e competente demais. Um beijo, Ivo! Como é bom contar com a sua participação também, sempre aqui como parceiro do Estação, falando aí sempre sobre diversos assuntos, que é uma pessoa que tem uma bagagem incrível. Kátia, de lá para cá, desde os tempos da Rádio Cabo Frio AM, quanto você já caminhou, quanto você já realizou, e até fica difícil contar tudo aqui em poucas palavras, né? Por isso esse pequeno resumo aí de como te apresentar da sua trajetória. Agora, tudo começa em que momento? Quando é que Kátia Mansur resolve que esse seria seu propósito de vida, sua missão? Porque é uma missão, né? Na verdade, começou de uma maneira transversal, não foi nem... Foi o seguinte... O antigo diretor do DRM, Serviço Geológico, onde eu trabalhava, um dia fazendo uma visita aos serviços geológicos, alguns serviços geológicos estaduais nos Estados Unidos, chegou para mim, na volta dessa viagem, chega para mim e pergunta: Kátia, vamos fazer um projeto de colocar placas sobre a geologia do estado do Rio de Janeiro? É um estado tão bonito, tão importante do ponto de vista geológico. E aí eu comecei a fazer, eu topei imediatamente, porque eu sempre gostei muito da questão da comunicação, e aí eu descobri uma coisa que já vinha comigo desde criança, que eu queria ser professora um dia. E essa questão da divulgação veio com a vontade de falar sobre geologia e, aos poucos, produzindo e trabalhando e executando esse projeto que está fazendo 20 anos, fez 20 anos em 2020, quer dizer, ainda está fazendo nesse momento, até agosto ele tem 20 anos, eu vi que mais do que divulgar, quando a gente falava sobre meio ambiente, sobre geologia, primeiro que existia um grande vazio de conhecimento nessa área, para a população. As pessoas conhecem biodiversidade, mas muitas nunca ouviram falar de geodiversidade. Então, a partir daí, a gente entendeu que mais do que divulgar, a gente precisava proteger alguns lugares que são tão especiais, são tão únicos, que o desconhecimento levava a ser ameaçado. Então, começou aí. E daí para frente não parou mais. Né, são mais de 20 anos trabalhando nessa área que a gente chama de geoconservação, que é a conservação do patrimônio geológico, daquela geodiversidade, que é rocha, mineral, fóssil, solo, água, que são importantes para a vida,
né? Onde a gente põe valor, onde a gente dá significado. E aí, por isso que eu e o Ivo temos essa relação, porque ele trabalha com patrimônio. E eu também, trabalhando com patrimônio, a gente se encontra porque a gente não consegue falar de patrimônio assim, o que foi construído, o que é natural. A gente só entende patrimônio como aquilo que a gente dá significado, né? E a gente se apropria dele com os valores que a gente entende para a nossa cultura. Então, a partir daí, eu nunca mais parei, né? E não consigo parar. Já podia ter me aposentado há muito tempo. Agora, como que era essa menina, Kátia Mansur? Já brincava assim com pedras? Já gostava de minerais? Como é que era isso? O seu interesse pela geologia já vem desde pequena? Vem. Eu nasci em Santa Maria Madalena. Uau. Eu não sei se você conhece, uma pequena cidade aqui do interior e cercada de pães de açúcar, né? Tem rocha para tudo quanto é lado, cachoeira, aqueles pães de açúcar lindíssimos. E desde pequena, eu e o meu irmão, eu tenho um irmão geólogo também, que é mais novo do que eu. Nós dois colecionávamos rochas, tudo que era diferente, que brilhava. A gente ia para a cachoeira, ia tomar banho de rio, a gente já estava catando areia, estava catando rocha. E era sempre uma dúvida, como é que isso se formou? Por que aqui é diferente dali? Né? E daí a gente chega, depois meu pai era do IBGE, a gente viajava muito com ele, quando ele ia fazer as pesquisas nas nossas férias, ele às vezes nos levava. Então, o que aconteceu foi que aos poucos, indo depois morar em Friburgo, também cercada de rochas, não teve outro jeito, né? Quando eu fui fazer o vestibular, na época era vestibular, né? Eu escolhi geologia como primeira opção e museologia como segunda, já encantada com as questões da divulgação e de mostrar a natureza. Desde aquele momento isso veio. E hoje eu sou diretora do Museu da Geodiversidade, ou seja, juntei tudo, consegui os meus sonhos. É maravilhosa e complexa a geologia do nosso estado do Rio? Demais. Demais, Iva. Essa beleza toda, por exemplo, a gente está na praia, 2 horas depois a gente está na serra. Essa evolução, e aí a gente pode falar inclusive da evolução da região dos lagos, ela é muito especial. Por quê? Porque a gente tem eventos muito antigos e tem eventos novos que trouxeram rochas antigas para cá. Por exemplo, olha que interessante. Eu estou no Rio de Janeiro, eu moro em Niterói. Estou aqui em Niterói, estou vendo, quando eu vou olhar a paisagem, eu estou vendo as rochas que se formaram há 560 milhões de anos, a partir de uma colisão continental. Só que essa colisão, na região dos lagos, ela envolve um pedaço da África que colide aqui com a gente. É diferente da rocha, as rochas da região dos lagos são diferentes das rochas do Rio, que são diferentes das rochas, por exemplo, a de Itatiaia, de Resende. Então, tem uma diversidade muito grande e essa complexidade dada por essa diversidade faz com que a gente tenha paisagens muito distintas, que a gente tenha rochas muito diferentes e evolução por conta dessa evolução complexa. Então, a gente tem rochas que vão de mais de 2 bilhões de anos até as dunas do Perós, a duna da Dama Branca, que estão agora se movimentando e montando uma paisagem diferente. Então, essa complexidade traz essa beleza que o Rio de Janeiro tem, onde a gente vai das regiões das baixadas litorâneas até ao Dedo de Deus, a Serra dos Órgãos, a Petrópolis, a Friburgo, a Valença, Vassouras, Itatiaia, enfim. E aí na região dos lagos, né, que eu estou em Niterói agora, mas eu sou apaixonada, é a região onde eu fiz o meu doutorado, tem as rochas, uma geologia única no Brasil. Né? Tanto é assim que é um patrimônio de valor internacional que tem na região dos lagos. Tanto dessa idade de 2 bilhões de anos, até a presença de estruturas bioconstruídas no sistema lagunar de Araruama, que são também patrimônio internacional, reconhecidas internacionalmente, são laboratórios de estudo da vida na Terra. É uma coisa assim, impressionante. Nossa, você percebe que muita gente não tem noção dessa riqueza? Sim,
E essa percepção é que nos leva a trabalhar com essa divulgação e ter esse projeto do Geoparque, que vai no litoral leste até norte, né? A gente sai de Maricá e vai pelo litoral, nos municípios costeiros, até São Francisco de Itabapoana, passando por 16 municípios nesse nosso projeto. Por quê? Porque tem tanta variedade, é tão importante, e o litoral ele é tão prejudicado pela urbanização, até porque foi daí que cresceu a urbanização, a partir da chegada dos europeus na América do Sul e no nosso Brasil. O Rio de Janeiro começou muito cedo a ser ocupado. O pouco que restou, a gente precisa cuidar, né, dessa história evolutiva e inacreditável. Então, eu entendo que a conservação desses lugares espetaculares precisam dessa divulgação, que as pessoas precisam conhecer mais, para, conhecendo, aprender a amar, a proteger. Né? Só a partir do conhecimento é que vem essa necessidade de proteção. Eu entendo que a divulgação da geodiversidade é fundamental para que a gente ainda consiga proteger alguns lugares que são únicos e que a gente não vai encontrar em outro lugar do mundo, né? Então, a ideia é realmente preservar essa riqueza geológica do nosso litoral do estado, né? Isso, mas essa preservação, ela vem de uma maneira um pouco diferente. Ela não vem... O Geoparque não é um parque, no sentido de que não tem pessoas dentro, que não pode ter ninguém, não pode ter nada. Ele, pelo contrário, se não tiver gente, não é Geoparque. Geoparque envolve pessoas, cultura, né? É diferente de parque, por exemplo, um parque nacional, um parque estadual, um parque municipal, que são terrenos públicos. Nesse caso, não são terrenos que são particulares, por isso que o nosso Geoparque envolve uma área tão grande. A gente não quer que não aconteça nada nesses lugares. A gente quer que essa conservação venha acompanhada de algumas coisas importantes. Uma delas é a educação, né, que é fundamental, porque só com esse conhecimento esses lugares vão ser conservados. Com o uso geoturístico, o que é o geoturismo? É essa forma de a gente comunicar o conhecimento do patrimônio, tanto natural quanto o patrimônio que foi construído desde da pré-história até hoje, né? E tanto lá da geologia quanto da presença humana nos sambaquis e a presença histórica nas construções históricas. Essa divulgação, elas levem ao reconhecimento, ao empoderamento dessa população, o reconhecimento e uma coisa que é muito importante, a utilização dessa conservação para o bem-estar dessas pessoas. Como assim? Através do turismo, do artesanato, da gastronomia tão especial que a nossa região tem, da receptividade, da história da nossa população, dos pescadores, dos quilombolas, que hoje tem programas de turismo étnico, e aí a gente vem trabalhando com algumas comunidades quilombolas, com o pessoal lá de Quissamã, da Machadinha, a gente já tem trabalho com eles, também com o pessoal da Rasa e do Quilombo da Bahia Formosa. Então a gente vem trabalhando nessa perspectiva de que as pessoas que vivem na região, elas podem se apropriar desse conhecimento e criar modos de trabalho, de renda e de conservação dessa beleza para manter tudo isso funcionando, porque a partir do momento que você começa a destruir esses recursos, você mata a sua galinha dos ovos de ouro, e aí por um tempo você tem algum benefício, mas isso não é desenvolvimento sustentável. O sustentável é aquele que fica para gerações. No momento que você destrói um lugar que pode te trazer esses valores e essa riqueza, e esse desenvolvimento social e econômico, você perde para o futuro esse recurso para gerações que chegam. E isso é sustentabilidade, né? Deixar para quem vem recursos que ela possa utilizar e seguir para a próxima geração, Porque a Terra, a gente só tem essa. Não adianta eu ir a Marte, não, porque a Terra é só essa mesmo. Que já estava aqui muito antes da gente, né? Sim, sim. A gente está falando de uma evolução geológica assim, que vai há mais de 2 bilhões de anos? Sim, sim. A Terra tem 4,5 bilhões de anos.
né? E, por exemplo, você está em Cabo Frio, não é isso? Por exemplo, as rochas ali do Forte São Mateus, as rochas da Boca da Barra, as rochas lá da Ponta do Peró, as rochas da Praia das Conchas, têm 2 bilhões de anos. Uau! Lá, as rochas da Ilha dos Papagaios, ali em frente da Praia Brava, tem 500 milhões de anos. Nossa. As rochas pretas que cortam essas rochas que a gente vê na Boca da Barra e em vários lugares, elas têm 130 milhões de anos e elas são as evidências de quando a gente se separou da África. São as primeiras manifestações da abertura do Oceano Atlântico. Eu brinco dizendo que é o documento, como é que chama o documento quando a gente nasce? A certidão de nascimento do Oceano Atlântico. Né? Eu exatamente perguntar isso, porque, na verdade, isso vem de um afloramento dessa importância internacional, né? Tem características aí fantásticas de que a África seria, assim, o outro Cabo Frio, quase. As rochas de Cabo Frio, essas rochas de Cabo Frio, na verdade, são africanas. Quando a gente colidiu com a África, muita gente acha que tudo começa em Pangeia, há 230 milhões de anos. Não, a Terra ela é muito dinâmica e ela vem colidindo e formando grandes continentes há muito tempo. E a gente tem um supercontinente que se chama Gondwana, que ele se formou há aproximadamente 600, 500 milhões de anos. E na nossa região, ele colide aqui com a região dos lagos, com o nosso litoral aqui leste do estado do Rio. Você pode ver que a gente tem em Arraial do Cabo uma mudança na direção do litoral, né? Tem uma esquina, né? Uhum. E essa esquina ela faz um triângulo entre Maricá, Macaé e Arraial, mais ou menos. E esse triângulo, na verdade, quando a gente colide com a África naquele momento, essas rochas africanas de 2 bilhões de anos, e quando quebra a 130 milhões de anos, quando quebra para formar o Oceano Atlântico, o que acontece? Um pedaço da África não quis voltar com o resto da África e ficou colado aqui. Então, essas rochas, elas são semelhantes àquelas que tem lá em Angola, que o pessoal estuda na região da Namíbia, né? O pessoal da universidade lá, a professora Renata, o professor Rodolfo, o professor André, estuda essa região lá na África. E esse pedaço de África que fica aqui, ela é totalmente diferente das outras rochas e ela é mais velha do que as outras, porque ela já veio formada quando colidiu aqui. Uau, uau. É isso, é muito importante. E isso vem gente do mundo inteiro para conhecer isso, que é chamado de orogenia Búzios, porque as rochas de Búzios, Búzios tem umas rochas que são parecidas com essa da Ilha dos Papagaios, e ela tem essa idade da colisão. E esse terreno que vai de Maricá até Macaé e Arraial do Cabo, esse triângulo, é chamado terreno Cabo Frio, ou domínio tectônico Cabo Frio, que é um terreno antigo que mais ou menos coincide com outro valor muito importante que nós temos, que é o Centro de Diversidade Vegetal de Cabo Frio, que são essa vegetação toda diferente que tem sobre esses solos e essas rochas tão diferentes que a gente tem. Então, a gente junta no Geoparque todos esses valores do conhecimento, da da geodiversidade e ainda da presença humana na região, né? Agora, Kátia, a gente tem aí, apesar de uma rede estabelecida de educação ambiental, que a gente tem comitê de bacia, tem escolas, tem ONGs, tem prefeituras, mas ainda precisava de muito mais no ensino escolar com esse olhar para nosso patrimônio geológico, né? Assim, os alunos são os cidadãos do futuro e a maioria estuda tudo fora da nossa realidade aqui. Como é que vai? Porque você falou aí no início, só aprende a amar aquilo que se conhece. É verdade. Dá para, então, ensinar história através da nossa região, não precisa nem ir longe, né? Tá aqui, tá tudo aqui. Tá tudo aí. Se a gente pensar, né, porque a gente tem um projeto de educação que a gente já vem há muitos anos fazendo cursos para professores aí na região do Geoparque. Na verdade, não só no estado do Rio, mas até em outros lugares aqui do Brasil. Mas esse curso, a gente está fazendo um curso agora, essa semana, para professores da região metropolitana, que é esse curso que a gente tenta
passar essa importância, inclusive, da história geológica. E agora, nós estamos construindo, e eu estou pretendendo fazer com o máximo possível de municípios do Geoparque um projeto. Abriu aí um edital da FAPERJ, e as professoras que estão me ouvindo, a gente pode conversar sobre isso. Nós estamos querendo construir um projeto, um edital só para mulheres e meninas nas ciências, e ciências da Terra especificamente. E o que a gente está querendo fazer, esse projeto, ele pensa em bolsas para professores, bolsas para os estudantes, pensa em projetos de educação para as regiões. E a gente está pensando em fazer um projeto aí, vamos ver se a gente consegue ganhar, né? Para ampliar esse conhecimento. Esse nosso projeto ele já tem vários anos, e a gente tem em Búzios, em Cabo Frio, alunos que ganham bolsa para estudar geologia, geociências. A gente quer mais geocientistas, né? E, assim, é muito interessante o papel da imprensa também, né, para que essas ações sejam divulgadas, para que as pessoas conheçam um pouco da nossa história, como a gente faz aqui sempre, quase toda semana tem um tema exatamente voltado para a história, cultura, patrimônio material e imaterial, e vai por aí afora, objetivo, educação. Estamos, assim, sempre abertos e discutindo diversos temas que acrescentam a vida das pessoas. Eu vou para o intervalo comercial e volto já conversando aqui com Kátia Mansur, falando sobre Geoparque Costões e Lagunas. Estação Notícias, música e informação na manhã da estação. Hoje você é diretora do Museu de Geodiversidade da UFRJ. Está há quanto tempo aí já como diretora? Desde 2014, como diretora do museu. Desde 2011, quando eu saí do DRM e fui para a universidade, a partir de 2014, eu assumi a direção do museu, né? Fala um pouco sobre esse trabalho de popularização da geologia, que você recebeu o prêmio Monteiro Lobato. O que acontece durante esse projeto Caminhos Geológicos que você comentou, que muita gente conhece, quando ele foi instalado, ele foi pioneiro no Brasil. E a partir dele, muitas coisas aconteceram. Ele abriu caminho para muita discussão sobre essa importância desse patrimônio geológico, e nós continuamos trabalhando, são 20 anos, né? E quando foi justamente em 2014, a Sociedade Brasileira de Geologia, ela premia a cada 2 anos no seu Congresso Brasileiro de Geologia, premia um profissional que é votado, né? É uma votação, premia um profissional com uma medalha que chama Monteiro Lobato, pela atuação na divulgação da geologia do Brasil. E aí, em 2014, eu tive a honra de receber essa medalha, né? Eu me orgulho muito disso, porque é um trabalho de 20 anos, pelo menos, né? Então, essa divulgação, então, passa por muitas coisas, muitas áreas. Por exemplo, no museu, a gente tem uma atuação de divulgação, na própria universidade, nos projetos de extensão. Nosso projeto Geoparque é um projeto de extensão da universidade, na educação dos meus alunos, dos alunos que eu dou aula, eu levo, infelizmente esse ano a gente não teve campo, né? Ano passado a gente não teve, mas o campo dos meus cursos são dados na região do Geoparque. Então são áreas que servem para o ensino, para pesquisa. Minhas pesquisas são muito feitas aqui, principalmente, e então pesquisa e extensão e ensino, eu uso a região do Geoparque principalmente para fazer esse tripé que sustenta a nossa atuação enquanto universidade pública, né? Na UFRJ a gente tem essa tarefa de atuar nas 3 áreas que sustentam a educação, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, e é uma coisa muito legal que acontece aí, essa interação com as pessoas. Então, hoje a gente tem uma rede de divulgação muito grande dentro dos municípios, não só falando com professores, mas também com
você comentou há pouco, a imprensa é fundamental, porque chega rádio, eu amo rádio, eu ouço rádio todo dia, eu adoro, e acho que é uma mídia fantástica, muita gente que eu conheço ouve rádio direto. E essa semana, no sábado que passou agora, Dia Mundial da Biodiversidade, nós assinamos com a Prefeitura de Cabo Frio, com o prefeito de Cabo Frio, uma carta de intenções do Geoparque para a gente fazer uma sede para utilizar a sede do Dormitório das Garças como sede do Geoparque e fazer projetos de educação na região de Cabo Frio, ou seja, tudo que a gente quer é ampliar essa teia, essa rede de comunicação, porque é uma rede de comunicação para o conhecimento sobre a Terra, esse nosso planeta que a gente conhece pouco, e, no entanto, hoje a gente já discute que tem um tempo chamado antropoceno, que é o tempo em que o homem atua como ou o ser humano, né, atua como agente geológico. Então, a gente precisa tratar de temas como geoconservação, geoética, uma série de termos novos que as geociências, a geologia em particular, vem trazendo. Então, essa comunicação ela não pode parar nunca, né? Para a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas. Tanto, aí, no ano de pandemia, a gente tem que partir para as questões mais virtuais, e a gente está trabalhando muito. A gente fez um evento que atingiu mais de 3.000 pessoas, que foi o nosso segundo workshop, que foi agora no final de abril. Mais de 3.000 pessoas participaram das nossas transmissões online. Foi muito bacana. Já é o segundo ano online, né? Exatamente, é o segundo ano online. Ano passado a gente ficou aprendendo, né? Foi meio difícil. Esse ano está mais fácil. O número cresceu muito de participantes? Sim. Em 2019, nós fizemos o primeiro workshop, que foi presencial, que aconteceu no NUPEM, da UFRJ, lá em Macaé, e tinha 200 pessoas, né? E esse ano a gente foi a 3.000, né? Ou seja, a gente está descobrindo formas de fazer e atingir, e esse curso mesmo que a gente está fazendo essa semana pelo Museu da Geodiversidade, ele é um curso que a gente abriu 30 vagas e teve 100 e poucos inscritos para professores, ou seja, a gente está descobrindo maneiras de fazer e atingir cada vez mais pessoas, mas para isso a gente está se preparando, inclusive usando ferramentas, né? Porque não pode ser um curso igual ao presencial. Não dá para ser. Né? Agora, essa assinatura aí que foi feita aqui em Cabo Frio, a assinatura de cartas de intenções para instalar a sede do projeto Geoparque no Dormitório das Garças, o que traz essa carta de intenções? O que mais? Você fala de promover atividades de pesquisa, de educação ambiental, mas ela também traz um comprometimento de data? Tem alguma coisa específica quando começa? Não, a gente agora tem que fazer o termo oficial. Foi uma carta de intenções, até porque eu não posso assinar pela universidade, né? A universidade é que vai fazer o documento mesmo, mas mas é um projeto oficial, eu sou coordenadora oficialmente desse projeto pela UFRJ, e a gente pretende, o que diz, é que a gente tem um tempo, a gente vai fazer, eu já estou combinando de começar a escrever esse termo, e algumas coisas a gente já combinou. Um deles é o treinamento, não só para a área de educação, mas para os servidores da área de meio ambiente, de turismo, esse conhecimento sobre a geodiversidade, as trilhas da Trans Cabo Frio, especialmente começando pelo interesse muito grande, a gente visitou já para fechar isso na Fazenda Campos Novos, que a gente acha que é um lugar que precisa urgente de uma atuação, né? E a geologia de lá é fantástica. A gente tem um projeto que é estudando os sítios que são indicadores de variação do nível do mar, e lá na Fazenda Campos Novos é incrível. A gente tem desde osso de baleia a quase 10 quilômetros do mar, até indicadores de paleolagunas, os sambaquis, as paleofalésias,
Enfim, a história da Fazenda Campos Novos é incrível. Ela tem 20 milhões, ali a gente conta mais ou menos 20 milhões de anos, ali só rodando a Fazenda Campos Novos, é incrível. Uau! Mas, além da história... Também, muito... É show, né? Riquíssima, né, da Fazenda. Isso. A história do Brasil, né? Tá. Kátia, a gente alcança pelo Dion 104.1 15 cidades, mas a gente tem muita gente ouvindo através do aplicativo em qualquer lugar do mundo, né? Então tem pessoas ouvindo e alguns fazendo colocações e perguntas aqui. Tem gente perguntando, por exemplo, onde é que é o Parque das Garças? Está fora da região, né? Então está tentando entender aí onde é que fica. O dormitório das Garças, quem está vindo de São Pedro para Cabo Frio, ele fica na beira do canal de Itajuru, entrando sem passar pela ponte, né? Entrando antes, indo como quem vai para o Peró, antes de cruzar a ponte para entrar no centro de Cabo Frio. Ele fica ali naquela pista, eu não lembro o nome da rua agora, mas ele é uma unidade, é um parque municipal, é uma unidade de conservação muito bem instalada, tá? Tem uma belíssima, sinalizado, tem uma portaria, e lá dentro, quem quiser conhecer o manguezal, tem uma passarela de madeira por onde as pessoas vão reconhecendo, tem o nome das plantas, é um lugar que está muito bem cuidado. Ao final tem uma prainha muito linda e muito bonita no canal. E à noite, no fim da tarde, as garças vêm dormir ali, por isso que chama Dormitório das Garças. É um manguezal, né, que foi reconstituído, que ele foi totalmente destruído por uma manobra equivocada há muitos anos atrás, e foi todo replantado. Ele é uma área de recuperação maravilhosa. Avenida Wilson Mendes. Aquela que... Isso, exatamente. É isso. Passa ali junto à lagoa. E agora tem a sede da UPAN, né? Também ali. Unidade. Isso, é no mesmo local. Só que a UPAN ocupa uma área e a Secretaria de Meio Ambiente, e nós já colocamos lá algum material nosso, falando já da riqueza geológica de Cabo Frio, já tem algum material nosso lá, e a gente pretende colocar mais, e utilizar para treinamento, enfim, e reuniões, enfim... A ideia é a gente interagir mais com os municípios. Nesse momento ainda está complicado por conta da pandemia, né? Eu ainda não tomei a segunda dose, mas já tomei a primeira, mas estou aí com a minha máscara e o meu isolamento em dia, né? Que é o que a gente pode fazer nesse momento. Kátia, uma ocupação que vai acontecer ali no Dormitório das Garças, e tem esse nome exatamente porque no final do dia elas se centram ali, é um voo lindo, né? Nossa, é um espetáculo. Ali vai ser uma ocupação bem intensa mesmo, né? Permanente, junto aos estudantes. A nossa ideia é que seja uma sede onde quem queira saber sobre geologia, sobre geoparque, a gente tenha informações disponíveis para quem quiser pegar e saber. Por exemplo, se eu quero ir à Boca da Barra, o que eu posso saber da Boca da Barra sobre a geologia desse lugar? Lá a gente vai deixar um material bem detalhado, a gente está querendo fazer isso tudo através de que possa ser baixado pelo celular, para que as pessoas possam levar isso para caminhada, para fazer trilha. Então, vai ser um ponto onde é possível obter informações sobre os aspectos geológicos de Cabo Frio e de todos os outros municípios do Geoparque também. Vai ter o detalhe de Cabo Frio, mas a gente vai deixar lá sempre material do Geoparque como um todo. O grande... Desculpa. Não, pode falar. Porque o grande... a grande importância aí é que a gente faça uma rede, onde quem vai, por exemplo, a Cabo Frio, possa visitar outros municípios. Por exemplo, olha, tem essas falésias, tem umas falésias maravilhosas em São Francisco de Itabapoana, então vamos conhecer. Lá tem uma farinha incrível, uma gastronomia bacana, tem um banho de mar
bacana. Então, essa rede entre os municípios, Quissamã tem uma história maravilhosa. O Quilombo da Machadinha é um lugar para se conhecer muito. Tem um centro de arte, tem uma gastronomia incrível, prédios históricos, prédios da ocupação, da história do açúcar, e a gente na região dos lagos, né, tem a história do sal. Então o nosso geoparque tem muitos contrastes do sal, do açúcar. Campos, as pessoas não conhecem as incríveis afloramentos, história que tem em Campos do Goytacazes, tem uma história riquíssima, Macaé, enfim, Rio das Ostras, eu nem sei. Se eu for falar, eu posso falar de todos, olha, vou falar os municípios que pegam o geoparque: Maricá, Saquarema, Araruama, Iguaba, São Pedro, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Macaé, Carapebus, Quissamã, Campos dos Goytacazes, São João da Barra e São Francisco da Abapuana. Cada um desses é uma joia do ponto de vista geológico e cultural. A história está ali, da Terra, 2 bilhões de anos, e mais a história do Brasil está ali. Né? Então, a gente precisa divulgar e dar esse valor para o território do estado do Rio de Janeiro, que muitas vezes não é divulgado com essa importância que tem. Vamos para a praia. Ótimo, vamos à praia. Eu adoro praia, adoro sentar na praia, como todo mundo, comer um peixinho, tomar uma caipirinha, todo mundo gosta disso. Né? Mas... e nas horas que eu não estou na praia? Onde é que eu posso? O que é que eu posso saber? O que tem a mais? Cabo Frio, muita gente vai a Cabo Frio e não vai a passagem. Olha, muita gente vai a Búzios e não conhece os monumentos da cidade. E olha para a praia e não nota que cada praia é diferente da outra, que cada areia da praia é diferente da outra areia. Por que essa areia é diferente? Né? Agora, Kátia, tem gente perguntando também, você falou aí um termo antropoceno, se você pode explicar. Antropoceno, O que é? Antropoceno é o seguinte, a gente tem uma... cientista, né? Então... a gente tem uma tabela do tempo geológico, né? Que fala aí, dá nome para cada intervalo de tempo, e hoje se discute dentro da geologia a criação de um novo tempo, que chama antropoceno. Antropo quer dizer de ser humano, e ceno é tempo, né, atual. E tempo, desculpa. E esse tempo do ser humano, ele precisa ser marcado no mundo inteiro. Não é assim, uma mudança aqui e ali. Não por exemplo, algumas pessoas pensam, então foi na Revolução Industrial que o ser humano começou a mudar o mundo. De uma certa maneira foi, só que isso não deixou um registro em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, hoje se discute quais são os pontos, onde que está uma assinatura do ser humano em todo o mundo igualmente. E a gente tem aí, na década de 1950, talvez seja esse que vão escolher, já está decidido que vai ter um antropoceno, só não está decidido quando que vai ser, ainda não está oficializado, mas muito possivelmente será na década de 1950, quando vários países fizeram muitos testes nucleares, e isso deixou espalhado pelo mundo uma assinatura radioativa, e essa assinatura que possivelmente vai ser um marco do antropoceno. Mas hoje a gente vê, por exemplo, você vai na praia, se você olhar com detalhe, você vai começar a encontrar fragmentos de plástico colando areia. Isso já é uma forma é uma rocha chamada antropoquina. Ou seja, nós já estamos produzindo, com tanto plástico lançado, já estamos produzindo um tipo de rocha que está se formando nas praias. Olha que maluquice, que doideira. E a gente não pode deixar isso. Né? A gente tem precisamos olhar para o nosso planeta, precisamos pensar que nossos netos, bisnetos que vêm por aí precisam ter recursos, precisam conhecer a natureza, precisam ter direito a tomar um banho de cachoeira, né? Tomar um banho de mar sem pensar que ele está contaminado.
A gente precisa fazer isso, é um dever nosso, né? Kátia, eu estou aqui com a participação da Natália, ela está dizendo, bom dia, Iva, existe algum projeto para recuperar o impacto geológico biológico que a Álcalis causou na região dos lagos? Eu sou formada em biologia e na época da graduação já se falava sobre isso, só não sei em que pé que anda hoje em dia. Não, isso eu não sei te dizer. O que a gente pode saber, né, é que a Lagoa de Araruama, ela sofre muitos impactos, né, diretamente, seja pelo lançamento de esgotos, ou seja mesmo pelo lançamento que seja água que não seja contaminada, mas de qualquer água doce que entre na Lagoa de Araruama, que não seja daqueles corpos que já traziam para ela, modificam o ecossistema, porque ela é hipersalina. Hipersalinidade significa ser mais salina do que o mar. Não é à toa que tem as salinas na região, e não é à toa que tem essas estruturas que eu chamei estromatólitos aí no sistema lagunar de Araruama, que são esses indicadores, estruturas que lembram as primeiras formas visíveis de ação biológica na Terra. Não é? A gente fala sempre que a Lagoa de Araruama é a lagoa mais hipersalina do mundo, na verdade, laguna, né? Laguna, Ela é chamada de... Ela tem essa característica, e cada vez que chega coisa que não é naturalmente para ela, há mudanças nessa composição. Então, o que a gente tem lá, além da fauna que a gente vê na forma de peixe, mas são as conchas que eram retiradas na época da Álcalis, né? E esses seres vivos, para a lagoa voltar a ter essa recuperação, esses seres vivos, esses invertebrados, também precisam ser mantidos dentro dessa estrutura, né, ambiental. Então, eu não sou bióloga, eu sou geóloga, né? E não entendo particularmente das formas de vida, mas eu posso dizer que a mudança na salinidade certamente impacta na biota. Então, hoje, o maior impacto que eu vejo é o impacto que diz respeito às questões relacionadas ao saneamento, né? Que a gente precisa pensar nisso. Qual é a melhor maneira? Não é simplesmente deslocando o esgoto de dentro da Baía de Guanabara para fora, para um rio, como é o caso, por exemplo, tem um projeto para jogar no Rio Una, vários resíduos de estações, mas o Rio Una não aguenta, e ele não é para isso. Na verdade, o tratamento tem que pensar como usar essa água. Ontem teve, inclusive, um debate sobre isso, e teve um pesquisador, o professor Adacto Toni, ele falava, a gente tem que aprender a reusar a água, essa água do tratamento ser reutilizada. Vai molhar planta na praça, essa água pode ser usada, mas não é para jogar no mar. Ela não é para jogar no Rio Una, por exemplo. Então, tudo isso, toda essa questão, acho que está na hora da gente pensar. Hoje se fala muito em economia circular, né? Que é essa economia onde a gente recicla o máximo e não tem resíduo. Então, a gente tem que começar a aprender a fazer isso. Muitos países estão tentando, e acho que nós, no Brasil, precisamos, se a gente quer manter o nosso paraíso intacto, ou melhor dizendo ainda, ele já não está tão intacto assim, mas se a gente quer manter o nosso paraíso, a gente precisa pensar nisso, né? Dizer a nossa parte. Agora, Kátia, tenho aqui a participação do Anderson Inácio, lá de Florestinha, Tamoio, segundo distrito de Cabo Frio. Está dizendo assim, gratidão, gratidão, professora doutora Kátia Mansur. Eu conheço ele. Estou muito grato por toda a riqueza que seu trabalho de pesquisa nos revela. Graças a ti, sempre que vou ao Mangue de Pedra, minha forma de ver aquele lugar é sempre esplendorosa, tamanha na riqueza. É sempre esplendorosa, tamanha a riqueza daquele lugar. Realmente é fantástico, né? Quantas riquezas e cenários incríveis a gente tem na região. Que coisa. E tão variados, né? E tão variados. Qual é a história? Eu falei aqui, a Lagoa de Araruama, a Laguna de Araruama, ela remonta. Como surge esse processo da laguna?
A Lagoa de Araruama, essa laguna, ela começa a se formar, pelo menos pelos registros geológicos que nós temos atualmente, ela começa a se formar há 120 mil anos. Né? Nesse momento, a gente teve um aquecimento global, né? um momento de aquecimento que subiu o nível do mar. Esse nível do mar subiu e começou a formar o contorno, uma grande enseada. Esse momento que eu falei do antropoceno, a gente vive um momento que chama Holoceno. E esses 120 mil anos, eles estão dentro do que a gente chama de quaternário, que o Holoceno pertence. O quaternário tem 2,5 milhões de anos. Então, a Lagoa de Araruama começa a se formar há cerca de 120 mil anos, num tempo que a gente chama Pleistoceno. Nesse momento, o nível do mar subiu e ele vai tendo, durante esses 120 mil anos, uma série de avanços e recuos. A gente já descobriu, a ciência já descobriu, que há ciclicamente eventos de glaciação e de deglaciação. O que significa isso? Quando há uma glaciação, um resfriamento, a gente mantém água na forma congelada nos continentes, na forma de geleira e na forma de gelo nos polos. Uhum. Quando há um aquecimento, essa água dos continentes, ela descongela. A gente sabe que essa água, quando congela, diminui o nível de água que chega no mar. Então, o nível do mar rebaixa, quando há uma glaciação. Quando você tem a deglaciação, ou seja, o momento que esquenta, que é esse momento que a gente vive hoje, é um momento de interglacial, esse aquecimento faz o nível do mar aumentar. Então, nesse vai e vem, a 120 aumenta, forma uma grande enseada, depois ele rebaixa e aí forma uma barreira arenosa, e que depois, há 5 mil anos, a gente tem um outro aumento. Eu estou falando assim, estou pulando vários aumentos e diminuições, mas eu coloquei esse de 5 mil anos, porque no que dessa vez aumentou, ele rompeu esse cordão aí de 120 mil anos e depois ele regrediu. Nisso que ele regrediu, ele deixou um monte de pequenas lagunas. A Lagoa Vermelha, Pitanguinha, o Brejo do Espinho, todas essas pequenas laguninhas que tem na Maçambaba. Então, a Lagoa de Araruama, ela tem um momento de... E como é que essas barras arenosas se formam? É a corrente de deriva litorânea. Todo mundo aqui já viu, por exemplo, que quando se constrói algum espigão na praia, a areia vai ficando acumulada ali. Por quê? Porque tem uma corrente que ela corre paralela à praia e ela vem trazendo sedimento, então ela vai fechando. Então a Lagoa de Araruama é fruto de variação do nível de mar e dessas correntes de deriva que trazem areia. Só que, diferente de outros lugares, o clima dessa região é semiárido. Esse clima semiárido é dado por várias coisas. A ressurgência lá em Arraial do Cabo é um dos principais, que chega a água fria das Malvinas ali, por isso que é Cabo Frio, né? Porque a água fria que vem lá do sul do nosso hemisfério, das Malvinas, que aflora ali, traz toda essa riqueza de pescado, né? A ressurgência. A gente tem... o vento, então isso tem um vento de nordeste que entra o tempo todo, e aí a gente tem vento, muita evaporação, pouca chuva, muito vento, e aí não tem rio chegando. Então, vento, insolação e pouco rio chegando, a lagoa tem mais evaporação do que tem contribuição de água, e com isso ela é hipersalina, ela evapora mais do que chega a água dentro dela. Ai, E por isso e as dunas também, você não tem duna em lugar úmido, é só em semiárido para seco. Por quê? Porque areia molhada, ela não voa, e duna é formada pela ação do vento em cima da areia seca. Uau! Já tenho que ir para o intervalo comercial. Volto aí já para o nosso último bloco de bate-papo aqui com a Kátia Mansur. E eu tenho uma solicitação aqui de uma ouvinte, Ana Paula, ela dizendo: eu estou ouvindo a rádio, me perdoe se eu entendi errado. A convidada dizendo que existe uma bolsa de incentivo aos alunos de Cabo Frio que estudam geologia. Meu filho é aluno da UFRJ no curso de geologia. É só para conferir se é isso mesmo, Kátia. É para responder agora?
Bom, você responde na volta dos comerciais, 10h35. Estação Notícias. Frente a frente. Frente a frente com Kátia Mansur, ela que é aí atualmente diretora do Museu da Geodiversidade da UFRJ, mas tem aí uma formação incrível, é geóloga, doutora em geologia pela Universidade Federal do Rio e há 29 anos atuou aí por 29 anos no Serviço Geológico do Rio, implantou, coordenou o projeto Caminhos Geológicos, é professora desde 2011 do Instituto de Geociência, Departamento de Geologia da UFRJ e ministra de disciplinas na graduação e pós-graduação, Geologia e Museu Nacional. Tem experiência em geologia ambiental, hidrogeologia, geoconservação e popularização da ciência, faz parte da coordenação do projeto Caminhos de Darwin. E agora, sim, a gente está aqui trazendo exatamente para os nossos ouvintes o tema principal do programa, que é a proposta do grupo do Geoparque Costões e Lagunas, né? O grupo da proposta que está sendo implementada aí. E o tema é exatamente esse, projeto Geoparque Costões e Lagunas. Kátia, a ouvinte que perguntou sobre a Bolsa. Sim, o que eu falei aqui, deixando clareando um pouco mais, é o seguinte, que está aberto um edital da FAPERJ, que a gente vai se candidatar, e esse edital, ele prevê, a gente vai se candidatar pelo Geoparque, prevê a possibilidade de trabalhar com escolas dos municípios, a gente já está conversando com algumas pessoas de Cabo Frio, na perspectiva de escolas de Cabo Frio participarem, e esse projeto ele prevê o quê? Que é a formação de estudantes nessas áreas, trazer meninas, né? E essas para mulheres e meninas nas geociências, e prevê bolsa para as professoras da rede, para que participarem do projeto, obviamente, aquelas que estiverem, para estudantes, aí tem um número, obviamente é um número contado lá, dependendo do número de escolas, e para alunas da graduação também. Mas é um projeto para trazer o que se identificou no Brasil, que existem poucas mulheres nas áreas das engenharias e das ciências da terra. Então, é um projeto da FAPERJ buscando atrair mais meninas para a nossa área de atuação. Né? A Natália, agradecendo aqui, obrigada, parabéns pela entrevista, e para a doutora também. Obrigada, eu que agradeço. Tem aqui a Elizabeth, lá de Guaba Grande. Bom dia. Beth. Excelente! 104 é cultura! Obrigada, Beth. Agora, fechando esse nosso bate-papo, Geoparque, Costões e Lagunas, depende também aí de uma participação do poder público, né? É óbvio. E essas intenções, como a carta que foi assinada aqui pelo prefeito José Bonifácio em Cabo Frio, tem que haver a participação dos demais gestores. Como é que isso está se dando? Bom, esse ano é um ano que a gente teve que organizar bastante, porque houve uma eleição ano passado. A grande maioria, quer dizer, tem uma parte de prefeitos que foram reeleitos e a maioria não foi. Então, a gente teve que refazer esses laços. Alguns que a gente já tinha e os que a gente já tinha, os laços que nós já tínhamos, nós recuperamos. E outros a gente está fazendo. Então, tem sido muito interessante. O workshop funcionou muito para isso. Nós tivemos a participação dos municípios no workshop. Fizemos, Ivan, uma coisa muito bacana. Nós produzimos 16 vídeos de divulgação geoturística, um para cada município. Ficou muito legal. Está lá no nosso canal do YouTube. E aí tivemos esses contatos com a prefeitura que foram muito bons, onde nós pudemos, eles não só participaram dos eventos que a gente organizou durante o workshop, foram 3 dias, como também agora nós estamos retomando, tem um mês, né? O workshop aconteceu 28, 29 e 30 de abril, e agora a gente está retomando com cada um deles algumas ações, principalmente voltadas agora para essa semana, que é a Semana do Meio Ambiente,
a gente já tem algumas coisas organizadas com alguns municípios. A ideia é que a gente tenha, assim como a gente fez com Cabo Frio, fazer com todos os municípios, ter alguma forma de cooperação institucional, de maneira a fortalecer. Porque o que acontece? O Geoparque é um projeto que a minha parte, vou dizer assim, a nossa parte, né, de quem está trabalhando com o projeto hoje, ajudando a montar, é de fazer ele acontecer, mas a forma de tocar o projeto é que cada município interaja com o outro e que essa seja a forma de gestão. E que eu, por exemplo, posso continuar fazendo as minhas pesquisas na região, incorporando esse conhecimento para o Geoparque, e o Geoparque ande sem que precise da gente, né? Nesse sentido de coordenações de gestão, que isso se dê através dos próprios municípios. Então, eu vejo muito importante, assim como Cabo Frio fez, a gente fazer a mesma coisa com todo mundo, porque daqui a pouco a gente está vendo todo mundo integrado e eu posso me aposentar e vir fazer pesquisa e morar na região dos lagos. Você acha que consegue parar, Kátia? Eu acho que não, mas eu falo isso porque uma hora vai ter que acontecer, né? Eu já tenho tempo, mas eu não quero. Tanto que quando eu fiz 29 anos no DRM, a minha ideia foi essa, eu já podia me aposentar, começar a pensar em aposentar, mas eu não quero. Eu quero continuar, e aí eu fiz concurso para o UFRJ e fui para lá, e comecei uma outra vida. E aí, mas um dia vai ter que ser, né? Quando eu ficar com 75, vão me expulsar. Aí não tem jeito. Ainda falta tempo. Kátia, quem quiser conhecer um pouco mais do projeto Geoparques, Costões e Lagunas, como é que faz? Tem aí material disponível? Como fazer para se inteirar mais do assunto? Olha só, nós temos um website muito bacana, onde todo o material que a gente produz, por exemplo, a gente tem uns livretos muito legais que a gente vem fazendo, chamada Geossítios, série Geossítios, e a gente já tem alguns 5 números já publicados, onde a gente fala sobre essa geologia, e toda semana a gente publica no nosso Facebook, Instagram, informações sobre sítios. Então, por exemplo, essa semana vai entrar um sítio de São Francisco da Bapuana. Semana passada foi tivemos de São João da Barra, eu acho. Ou seja, a gente, uma vez por semana, publica um lugar de cada um desses municípios e tem uma outra seção que chama os superferas. Superferas são os nossos mascotes: atmosfera, litosfera, hidrosfera, hipólito, estromatórito, pirosfera. Nossos são muito bonitinhos, é uma história, né, feita por uma colega geógrafa, Gisele Vasconcelos, e a gente publica isso toda semana. Então, quem quiser saber mais, a gente tem Facebook, tem Instagram, tem o nosso site, que é muito completo, e tem o canal de YouTube. Então, é só procurar Geoparque, Costões e Lagunas, entrar lá e conhecer e seguir a gente, porque toda semana tem produção científica colocada lá, que seja a descrição de um sítio, que seja um conceito. Por exemplo, semana passada a gente explicou o que era ressurgência. Para quem está curioso para saber ressurgência, entra lá e veja os Superfera nos ensinam. Nessa semana agora vai ser sobre o ciclo das águas, o ciclo da água. Então, todo dia, toda semana, a gente... E aí é conceito, onde a gente coloca sempre uma coisa ligada ao Geoparque, mas... em geral é conceito científico mesmo, mas escrito sempre numa linguagem que possa ser utilizada. Inclusive os professores adoram, eles fazem coleção daquilo para usar nas aulas. Que maravilha. Muito bacana. É porque é um conhecimento passado de uma forma leve, né? Porque o que eu percebo é que as pessoas até querem mais informações, mas quando ela é passada de uma maneira muito técnica, com palavras que não estão dentro do vocabulário delas, que elas não compreendem bem o que é aquilo, é mais difícil mesmo. Com certeza. Mas a gente está aqui cumprindo o nosso papel, né, Kátia? Estamos aqui. Isso. Quero contar contigo outras vezes aqui na estação. Eu estou à disposição. Quando você quiser, a gente está aí, às ordens.